Bem-vindo, Tarso. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigado. É sempre um grande prazer para mim estar com vocês aqui, Renato e Dri. Grande satisfação. Grande Tarso, estou vendo que você está todo equipado agora. E olha, virou um youtuber. Muito bem. O meu computador não estava com som muito bom, eu resolvi resolver e aparecer que nem vocês, assim. Olha só que chique, profissional. E aí, como é que estão as coisas nesse Rio Grande? Olha, aqui a situação política está muito indefinida, né? Porque com essa saída do governador Leite, do governo do estado, ele se queimou muito com as suas bases políticas, né? Não teve efetividade na movimentação que ele fez, tentando uma terceira via, e, consequentemente, baixou o apoio dele no mercado político aqui do Sul, né? Os seus antigos aliados ficaram insatisfeitos. O vice-governador que assumiu é uma pessoa cautelosa, uma pessoa contida, né? Que não tem adversários internos no campo dele, mas não é uma pessoa que esteja disposto, me parece, pelo menos, a concorrer ao governo do estado. Aliás, o atual governador, que foi vice-governador, foi chefe de polícia do meu governo, durante a maior parte do meu governo. Qual o nome dele, Tarso? O vice-governador é o delegado Ranolfo, né? Ele era uma pessoa sempre profissional, de ótima qualidade, né, na Polícia Civil, assumiu a Polícia Civil do meu governo e ficou praticamente durante todo o tempo, só saiu para concorrer, porque ele era do PTB e o PTB me apoiava, estava no meu governo naquela oportunidade, né? E fez um bom trabalho, se prestigiou, não se elegeu, né, deputado naquela oportunidade que ele tentou, e depois se apresentou como candidato a vice-governador, porque o PTB passou a apoiar o Leite, né? E ele finalmente é governador do estado agora, sem ter concorrido à eleição para o governo. É uma pessoa Você que elegeu deputado e virou governador, só no Brasil. E ele mantém uma relação educada, cortês, com todos os setores políticos, né? Então parece que, inclusive, no campo político do governador, o próprio governador não está fazendo falta, né? Isso aí desarrumou um pouco o ambiente político aqui no estado, né? E vai para o segundo turno, provavelmente, né? Nós estamos empenhados nisso. O nosso candidato, o candidato do Partido dos Trabalhadores, com a frente política mais ampla que a gente está tratando nesse momento, com a extrema-direita, né? Que será o Onyx ou o Reis, né? São dois candidatos à extrema-direita que estão concorrendo agora entre si, praticamente. Maravilha. Aí é o Rio Grande, né? Senadora é a Manuela mesmo, Tarso? Ou ainda está indefinido? A Manuela recebeu um convite, né? Do PT e do próprio Adão. Eu apoio, inclusive, essa movimentação que o Adão. Que o Adão era o pai dele, né? O pai dele. O Pretinho convidou a Manuela em nome do PT. Edgar Preto, né? Edgar Preto, né? E ele foi presidente da Assembleia Legislativa, sempre teve uma relação muito boa com todos os partidos políticos, mas a Manuela está aguardando um pouco o cenário nacional. Ela não deu uma resposta ainda, embora o PCdoB, evidentemente, vai estar conosco, né, nesse processo, como tem ocorrido nos últimos processos eleitorais. E agora está na federação, né, Tarso? Então... Está na federação, né? Tem um alinhamento praticamente automático aqui no Sul. Tarso, como é que você está vendo? Eu quero começar lá pelo tema do dia. Você foi ministro da Defesa, foi ministro da Justiça, né? Como você está vendo essa movimentação dos militares? Eu te trouxe aqui para falar disso, em relação ao questionamento das urnas eletrônicas. Esses bate-cabeça, desautorizações, idas e vindas de questionamentos, o posicionamento do governo americano, Tarso. Qual é a sua análise a respeito disso? Apenas uma correçãozinha. Eu não fui ministro da Defesa. Eu quase fui. O presidente Lula tinha me chamado, inclusive, para... Eu estava em Porto Alegre, depois de ter saído da presidência do partido. Tinha saído do governo, depois saí da presidência do partido, que nós chamamos as eleições cogitado, né? Diretas naquela oportunidade. O presidente Lula estava me cogitando e chamou para conversar sobre isso. Mas daí eu cheguei lá e disse:
tu vai para o Ministério da Justiça, porque o Ministério das Relações Institucionais, né? Porque eu estou precisando de um apoio político aqui, né, para minha relação com o Congresso, com a sociedade civil, e que tu adquiriste uma certa experiência lá no Conselhão. Bem, vamos à questão militar no Brasil, né? O que está ocorrendo é uma movimentação completamente atípica hoje dos militares, né? Não é uma movimentação golpista, na minha opinião, que venha da instituição, né, da corporação militar, mas sim uma movimentação golpista que vem do próprio presidente da República, que é um ex-militar que foi desligado do Exército em função de um processo que teve na auditoria militar. Portanto, um mau militar, que foi desligado, inclusive, numa situação processual que obrigou a esta solução de composição interna, porque ele deveria, na verdade, era ser expulso e não reformado, pelos crimes que ele cometeu naquele momento, segundo a própria auditoria militar, né? Segundo as provas que foram lá colhidas. Qual é a novidade que tem e a atipicidade? É que pela primeira vez na história da República, um presidente da República chama ao armamento, que ele chama do povo, mas na verdade são de milícias, como uma estratégia política de permanência no poder. Isso nunca ocorreu, né? Em nenhum momento da história do Brasil isso ocorreu, nem na República Velha e nem na República Nova, né? Nem na Nova República. O próprio presidente faz esse movimento. E aí o que se pergunta é o seguinte: majoritariamente a instituição, a corporação militar, ela apoia esta movimentação do presidente? Na minha opinião, a maioria não apoia, pelo que eu conheço dos militares, né? Pela história do próprio regime militar, que tinha lá os seus formuladores, os seus grandes intelectuais no meio do exército, na sociedade civil, e que apresentavam naquele momento, dentro da Guerra Fria, um projeto de país alternativo àquilo que representava o governo reformista do presidente João Goulart, né? E que tinha o apoio do Brizola, do Arraes, de personalidades populares do campo da esquerda. A apresentação desse projeto, que se consubstanciava naquela visão do Brasil grande, ela tinha uma profunda imantação com as forças econômicas e setores sociais do país. Por quê? Porque era necessário desabotoar, né, aquela forma de desenvolvimento oligárquico que vinha da República Velha e que tinha que se encontrar com um processo de globalização que já era profundamente, né, estava profundamente arraigado no mundo naquele momento, só com condições inferiores ao que ocorre agora, porque agora a ligação é a ligação que se dá pelo grande capital financeiro. Naquela época eram as grandes multinacionais, né, e os países imperiais que desenvolviam esse processo de maneira de Estado para Estado. Isso aí cooptou a maioria das Forças Armadas e elas embarcaram numa aventura militar, de um regime militar de direita, né, com todas as características que isso aí tem, mas com um projeto de Brasil. Você pode perceber que o Brasil sofreu grandes transformações na infraestrutura naquele momento. Algumas delas importantes, outras completamente equivocadas. Por exemplo, a liquidação, né, do modelo ferroviário de transporte coletivo no Brasil foi uma tragédia, mas era necessário para integrar o país, né, na onda da sociedade automobilística, né, e das grandes empresas, né, que vinham se implantar nos países em desenvolvimento para desenvolver os seus negócios e desenvolver a sua produção. Bem, o que ocorre hoje no país? Hoje tem um presidente que não é um militar, é um militar reformado, é um presidente que não é um intelectual, ou seja, não tem uma formulação de um projeto de país, pelo contrário, né, uma pessoa muito rústica, né, e mentalmente muito perturbada, inclusive, como você vê pelos seus atos, mas que integra hoje um esquema novo. Qual é o esquema novo? Quem representa esse esquema novo? É a movimentação que o Trump fez, juntamente com o Steve Bannon, né, divulgando em todo mundo, desenvolvendo em todo mundo think tanks, partidos políticos, grupos políticos, lideranças políticas que defendem uma saída de extrema-direita contra o globalismo, contra o chamado globalismo, contra a globalização. Ou seja, seria uma globalização estilo, né, estilo ideológico, né, e performático
em função de uma visão nacionalista de poder, né, que faria uma concertação contra a globalização do capital financeiro. Só que ela é aparentemente contra, porque esta globalização que eles propõem só pode se alimentar da guerra. Né? E na guerra, quem ganha, quem financia, quem desenvolve são as grandes empresas que financiam os armamentos, a indústria armamentista e financiam, inclusive, as forças políticas que normalmente entram em confronto. Financiam A e B. O que interessa para elas é a guerra. A guerra é da guerra que eles extraem os seus excedentes. Seja a guerra que for. Quando a guerra começa a atrapalhar, eles fazem a paz, ajustam novamente uma nova composição geopolítica e o capitalismo segue dominante e se desenvolvendo. Então, eu entendo que, simplificando, né, de uma maneira rudimentar a tua pergunta, eu entendo que o Bolsonaro representa uma pequena parte das Forças Armadas e representa um novo tipo de putsch, um novo tipo de golpe, que é um golpe semelhante àquele que o Hitler desenvolveu, organizando na sociedade civil milícias organizadas, grupos de extrema-direita, violência contra determinados grupos sociais, para ir assumindo o poder de fato do Estado e desenvolvendo a exceção de maneira permanente até chegar à tomada do poder, seja pelas urnas, seja através de um golpe militar, que ele possa contar com uma boa parte, pelo menos, das Forças Armadas. Então, eu acho que existe sim perigo de golpe aqui no Brasil, mas eu acho que se tiver um golpe, inclusive de natureza militar, típico, não é o Bolsonaro que vai para o poder. Vai aparecer uma outra figura aí para tentar empolgar. Mas as instituições estão respondendo a uma grande coesão política hoje na sociedade, inclusive com setores das classes dominantes que não aceitam o golpe. Né? São setores também minoritários, mas eu acho que a maioria da sociedade brasileira não quer um golpe militar. E nunca ocorreu aqui no Brasil um movimento militar de sentido golpista que tivesse algo de sucesso sem o apoio de uma boa parte da sociedade. No caso de 64, houve um apoio majoritário, inclusive, da sociedade para que aquilo acontecesse. Tanto é que hoje, quando se analisa o golpe de 64, você diz um golpe cívico-militar, né? Porque eles governaram com grandes lideranças políticas de direita que ocuparam os postos-chave de Estado, né, naquele momento. Tinha apoio dos meios de comunicação, teve apoio e cerco, inclusive, militar, marinha aqui dos Estados Unidos, teve apoio de boa parte da sociedade civil, né? Eu falava com o nosso amigo Sérgio Amadeu esses dias sobre isso. Eu não consigo enxergar esse apoio, né, no momento atual para Bolsonaro. É uma pessoa com 60% de rejeição nas pesquisas de opinião, de péssimo ruim no seu governo. E é um golpe para ficar no governo, não é um golpe para derrubar o governo. Eu acho que tem essa característica, coloca um outro tipo de apoio, né, Tarso? Eu acho que a grande questão do golpe tal qual o Bolsonaro pretende realizá-lo, né, ou pelo menos aparenta pretender realizá-lo, né? Não se sabe de mecanismos que ele esteja desenvolvendo, clandestinos, organizados para isso, dentro das Forças Armadas, que eu não acredito que as Forças Armadas estariam sensíveis a isso nesse momento, né? A estratégia é desencadear a violência, porque desencadeando a violência, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma anomia na sociedade brasileira. E os confrontos vão começar. Os confrontos de rua, né? Os choques de facções. Né? Só que a esquerda hoje no Brasil e o campo democrático não tem armas. Contra quem que eles vão usar essas armas? É de se perguntar. Contra quem que os milicianos, né, que estão sendo facilmente armados hoje pela política armamentista do Bolsonaro, a quem eles vão atacar? Bom, eles podem atacar meia dúzia de lideranças da esquerda, né? Como diz Bolsonaro, matar 30 mil, como ele falou, numa certa oportunidade. Mas quem pode fazer uma oposição, um confronto, né? Uma contenção dessas milícias é a polícia e as Forças Armadas. Porque nós não estamos armados, nem estamos pensando, né, em estar armados. Nós estamos trabalhando dentro da democracia, queremos o funcionamento das instituições, queremos
o Exército e as polícias militares cumprindo os seus deveres constitucionais. Então, esse é o espaço que o Bolsonaro tem. Então, fora do caos, não tem golpe. Essa é a minha opinião. A tentativa dele de estruturar um processo de anomia e de caos no Brasil é a única oportunidade que ele tem para assistir em algum momento, né, as instituições do país e as classes empresariais que estariam unificadas em torno da chamada paz social nesse momento, né, chamem as Forças Armadas, olha, vamos botar ordem nisso aqui. Né? Mas daí não é o Bolsonaro que assume. Né? Eles não vão. Quer dizer, ele daria um golpe para ele não ficar no poder, mas os militares ficarem aí na linha Braga Neto, que provavelmente vai ser seu vice, né? E o fato é o seguinte, né? O Bolsonaro está muito preocupado, na verdade, com o seu futuro. Né? Porque o futuro dele, depois que ele sair da presidência, ele vai ter que responder muitos processos. Né? Assim como vários integrantes da sua equipe. O Poder Judiciário e o Ministério Público vão mudar, eles vão acompanhar esse processo de retorno do Brasil à institucionalidade, e ele vai responder muitos processos, é natural que responda. Né? É natural que as instituições se rearranjem para colocar a ordem jurídica num prumo mais civilizado, num prumo mais de acordo com a Constituição de 88. Né? E ele está preocupado com isso. Então, aquilo que ele disse, né, naquela célebre reunião ministerial, ali ele deu um sinal, né, que eu acho que a ampla maioria dos cientistas políticos, né, não examinou com profundidade. Não examinou com profundidade. Ele disse assim: vocês têm alguma dúvida que eles vão nos botar na cadeia se eles assumirem o governo? Verdade. Lembra disso? Lógico. Então, ele já estava pensando nisso naquele momento. Porque e ali que começa o dissenso com o Moro. Ali começa o dissenso com o Moro, que tinha os seus interesses próprios, né? Que se pintou como um cordeirinho, mas era um lobo em busca do poder, né? Utilizando o aparato do sistema de justiça para isso, e começou a se separar. E aí o Moro, né, para não entrar em choque com o presidente, começou a popar ele determinados inquéritos. Mas quando chegou num determinado momento que o Moro viu que a sua desmoralização seria gigantesca, como efetivamente o foi, né, ele saiu do governo para assumir um caminho próprio. Então ali o bolsonarismo e a extrema-direita, né, fascista e neofascista e autoritário do Brasil, rachou. E eles se encontram até hoje nesta situação. Quem dá sustentação no plano da política, né, para o governo Bolsonaro são aqueles grupos que deram sustentação, né, que parte deles, pelo menos majoritária, deu sustentação a todos os presidentes do Brasil. Sim, são os fisiológicos oportunistas do Centrão, que sempre vivem dentro de uma crise de instabilidade do poder, oferecendo seu apoio para transitar os seus interesses. Muito bem, deixa eu ler aqui uns superchats, agradecer a galera que está colaborando com a TV Fórum. A Tereza Domingos diz que uma das criadoras de um projeto inovador de plástico biodegradável feito a partir de casca de laranja, caso Eniche, de 20 anos, pede ajuda para o evento de ciência. Está aqui o link, a Tereza Domingos compartilhou aqui da vaquinha virtual. Aqui. O Marcelo Klafke diz: Tarso, você se arrepende de escrever uma carta ao Dória pedindo para liderar a oposição? Não foi precipitação, assim como com a refundação do PT? Pergunta para o Tarso. Olha, esta pergunta eu agradeço e ela é importante. Ela pergunta em primeiro lugar: você não se arrepende de ter feito uma carta ao Dória para liderar a oposição? Não existe essa carta. A versão dessa carta foi dada por pequenos setores do PT paulista, como se eu estivesse convidando o Dória para liderar a oposição. Como é que eu ia fazer isso? Né? Eu não fiz isso, basta ler a carta. As pessoas, às vezes, não leem as cartas também, não leem os documentos. O que eu disse foi o seguinte: Dória, você é governador de São Paulo. Você tem que liderar aí em São Paulo a luta contra o negacionismo. É isso que eu disse para o Dória. Né? E o Dória liderou essa luta, né? Apoiado, inclusive, por vastos setores da sociedade paulista e brasileira, o que não implicou em que o Dória se transformasse em candidato, sequer da centro-direita no Brasil. Né? Então, esta foi a minha carta. Em segundo lugar, a questão da refundação.
Não, eu não me arrependi da proposta de refundação, ela está consubstanciada naquela proposta que nós fizemos, assinada por centenas de lideranças do partido, né, quando nós organizamos o movimento Mensagem ao Partido. Esse movimento ele se desenvolveu, ele criou determinadas lideranças, depois chegou um determinado momento, ele se movimentou, porque não era uma corrente, para vários setores do partido. Né? O Fernando Haddad foi um dos fundadores comigo, né, desse movimento. Então, quando eu falei em refundação, o que eu dizia, né, naquela oportunidade? Olha, os meios através dos quais nós estamos fazendo política hoje, que são os meios tradicionais da verticalização dos partidos, onde tem uma direção que comanda, né, e a base obedece, isso aí, a nova sociedade de classes, ela vai liquidar. Esses partidos vão perder as suas direções, vão perder a sua efetividade. Ou elas têm uma determinada liderança, como nós temos, ainda bem, o Lula, que centraliza o partido com a sua voz pública, mas as instâncias tradicionais dos partidos não vão mais funcionar da forma que funcionava. Não é que não sejam importantes e que não devam existir. Por que não vão? Porque a sociedade não vai mais formar a sua opinião de maneira verticalizada. Ela vai se formar em rede, ela vai se formar de maneira horizontal, ela vai se formar de maneira transversal, né? Com vários pontos, vários nós de relacionamento na sociedade civil que, em última instância, vão comandar a política. E vão, inclusive, fazer a pauta dos grandes órgãos de imprensa e vão criar novas lideranças. Me desculpe, mas eu estava certo nisso aí. Se o PT tivesse prestado atenção nisso naquela época, não teria enfrentado dificuldades que enfrentou, porque o Bolsonaro e a extrema-direita fizeram precisamente isso. Criaram pontos de inteligência e de organização, de difusão de ideias, de think tanks, né, formais e informais, que controlaram toda a política da direita e criaram uma unidade em torno da extrema-direita fascista, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu acho que nós entramos atrasados nesse processo. Que, aliás, agora o PT está respondendo de maneira, na minha opinião, muito correta, né, dentro desse processo eleitoral, tentando se organizar também dessa maneira horizontal, né, com aquela visão de criar muitos pontos de difusão de ideias e muitos nós de relacionamento de maneira horizontal para que a direção dos partidos possa se reportar a essa horizontalidade para propor os seus grandes movimentos políticos. Né? Ô, Tarso, como é que você está vendo a campanha do Lula? Você acha que está no caminho certo, esse leque de alianças que está sendo construído? O que você tem achado das construções de alianças nos estados? Você é um cara muito atento a isso, não à toa se tornou prefeito, governador e tantas coisas, né? Veja, vamos considerar que a campanha do Lula começou agora com seu lançamento. Né? Antes nós estávamos numa fase de pré-campanha, onde em todos os partidos, e também no PT, os segmentos políticos internos, né, começam a se relacionar e a estabelecer pontos de apoio e forças políticas territoriais e locais e pontos de apoio no sistema de cultura e de informação para chegar ao presidente. Né? Nós somos um partido hoje que tem, vamos dizer assim, um dever de relacionamento e tem um acolhimento da liderança do Lula que é universal. Tá? Tanto é que eu quero lembrar vocês, quando começou a se discutir a questão que eu chamava de dupla frente, né? Eu defendo uma frente de esquerda que consiga ampliar para se tornar uma frente única contra o fascismo. Esse é o que eu defendia. Bem, não foi porque eu disse isso que deu certo, mas é isso que está ocorrendo hoje. Né? Nós temos numa mesma base frentista o PT, o PCdoB, o PSB e o PSOL. Essa é a esquerda que nós temos. Podem não gostar, mas essa é a esquerda, vamos dizer assim, que tem base no país. Esses partidos, né, eles se integraram, né, de uma maneira formal ou informal em diversas regiões, e duas abordagens desta frente caracterizaram-na como uma dupla frente. A primeira abordagem foi a abordagem feita pelo Lula, que disse: o Alckmin será o meu vice. Surpreendendo todo mundo, inclusive
companheiros do PT fizeram campanha contra isso. No momento em que isso se confirmou, essas pessoas se recolheram e disseram, bem, essa é a posição do partido. Vamos trabalhar nessa direção. Então, o Lula fez a frente ampla e os partidos que tiveram um impulso de posições da esquerda fizeram a frente de esquerda para dar sustentação a essa frente ampla. É isso que está ocorrendo hoje no país. Foi de maneira imperfeita, de maneira instável? Foi. Mas quando é que não é assim para formar uma frente aqui no Brasil? Porque ela vai se formar, na verdade, quando as grandes lideranças dos partidos começam a dizer que sim, que é por aí. E aqui nós tivemos o Dino, tivemos o Siqueira, tivemos o Freixo, tivemos o Lula, tivemos a Marina, tivemos aqui no Rio Grande do Sul Maria do Rosário e outras lideranças que começaram a falar nessa linguagem frentista em torno da candidatura do Lula. Então é isso aí que ocorreu. As pessoas, às vezes, são muito precipitadas para julgar, inclusive, as opiniões dos seus companheiros. Eu, por exemplo, participei de várias reuniões do partido, onde algumas das lideranças do partido, que estão hoje na direção da campanha do Lula, eram absolutamente contra que o Alckmin fosse vice do Lula. E hoje estão na coordenação da campanha do Lula. Então, eu, por acaso, eu julguei de maneira malévola, disse, olha, o fulano de tal é um esquerdista, é um provocador. Eu não. Eu discutia com esses companheiros com respeito, com consideração, e colocava minhas opiniões, que eram atacadas por eles, e assim por diante. E agora estamos todos unidos. Isso se chama a produção ideológica e política da hegemonia dentro do partido. Tem uma parte da base da esquerda que ainda não aprendeu que é necessário sempre compor e que a questão da hegemonia está sintetizada numa questão chave. É quem tem a hegemonia. É nisso que está centrada a questão do frentismo. Quem tem a hegemonia. E aí, eu seria... Quem tem a hegemonia... Traz consenso progressivo. Consenso progressivo. E quem tem a hegemonia nessa frente é a voz do presidente. É a voz do presidente que compreendeu esta pluralidade, essa especificidade e, vou dizer assim, verbalizou a necessidade dessa unidade, através da qual, verbo através do qual isso aí foi se compondo nas relações políticas de maneira negociada, de maneira pensada, de maneira progressiva, como o Renato falou nesse momento. Olha só, Elo Machado está chamando a atenção aqui, que tem quase 3.000 pessoas assistindo e não tem nem 1.000 likes. Ela tem razão, é preciso dar likes aqui. Tá todo mundo com a vida difícil, dura, mas um like não custa nada. Se inscrever no canal não custa nada. Agora, se você puder ser membro e membre, fique membro e membre. É importantíssimo. Esse ano é o ano do resgate da democracia. O nosso papel aqui, modestamente, tem sido importante para levantar temas, para fazer o debate, para ser uma alternativa, de fato, à comunicação comercial neoliberal. Nós estamos... Por que nós somos dependentes? Porque nós nos vendemos ao agronegócio, aos bancos, a isso tudo. Não sei se a Adri tem mais alguma pergunta. Eu tenho, se você não tiver. Eu tenho superchats aqui e vou agradecer Carol Fernandes, que está chegando de membra aqui no canal. E tem superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, que diz: processo eleitoral é imparcial. Barroso criou essa comissão como granada para incluir militares. Iniciado o processo, o TSE tem que desarmar a granada. Essa comissão tem maioria de membros contra Bolsonaro. Impossível se tratar de eleição imparcial. Obrigada pelo superchat, Carlos Alberto. E tem uma pergunta dos internautas aqui para o Tarso. O Jorge Tadeu pergunta como está a estratégia para eleger deputados e senadores e conseguir a maioria no Congresso. Também vai ser fundamental para tentar fazer aí as mudanças a partir de 2023. E eu queria perguntar para o Tarso a respeito do Ciro Gomes. O Tarso é uma pessoa que tinha uma boa relação com o Ciro, proximidades com o PDT aí no Rio Grande, e de repente, assim, ele assumiu um discurso extremamente hostil, ao Lula e ao PT, e agora está numa situação complicada, Tarso? Parece que o PDT já está, assim, naquele momento de dar umas piscadelas para o Lula.
Ontem o Lupe falou: olha, eu não vou nem me reunir com o Lula porque ele é muito sedutor, eu prefiro falar por telefone. Sabe aquela conversa de que me chama que eu vou? Uma candidatura presidencial é cara, né, Tarso? E os deputados querem se reeleger. O que você acha que vai acontecer, Ciro? Só me recordo aqui uma pergunta anterior que apareceu na tela, que eu não pude anotar. Qual é a estratégia para eleger deputados e senadores? Veja, com o tipo de sistema político eleitoral que nós temos, a maioria para dar base a um governo de um presidente da República eleito diretamente aqui no Brasil, como tem sido nos últimos tempos, é feita depois da eleição, não antes. Isso é uma deformação do nosso sistema político. O presidente se elege, como o presidencialismo aqui no Brasil é quase que um presidencialismo imperial, a figura do presidente tem muita força política, né? Estou falando de força política, seriamente. O presidente começa a montar o seu ministério que vai refletir lá no Congresso. Isso é uma deformação que nós temos que superar aqui no Brasil. Seja através de uma cota superior que o partido do presidente deve ter para formar a sua maioria, arrastando com os votos presidenciais uma maioria no Congresso, seja através de uma mudança constitucional para reequilibrar esse sistema de poder presidencial, né? Que não deve ser tratado agora, evidentemente. Como é que isso aí é feito em Portugal? Na Espanha? Lá nós temos a votação em lista fechada, a gente vota no partido, a cabeça da lista é o candidato a presidente ou ao primeiro-ministro. Tá? Aí, quando você elege esta lista com majoritária, esta lista majoritária vai compor o governo com outras listas que têm proximidade com o seu programa de governo. Aqui no Brasil isso não ocorre. O presidente tem que fazer empiricamente. Eu acho que nas condições que estão ocorrendo hoje, com o tipo de liderança e os partidos que estão se aproximando do presidente Lula, esse trabalho vai ser mais fácil. Mas essa maioria vai ser formada com o seu ministério. Isto não é vamos dizer assim, uma vontade pessoal de qualquer presidente. Qualquer presidente vai ter que montar o seu governo desta forma enquanto esse sistema político, né, permanecer. Isso é ruim porque gera muitas deformidades, né? Gera muitos fisiologismos, gera relações de troca, em última análise, de posições políticas por apoio no Congresso. Mas isso é um efeito da democracia. De uma outra forma, né, para ter maioria no Congresso, só como a ditadura militar fez, caçando e mudando a maioria através das cassações. Então, é uma coisa que nós temos que aperfeiçoar no próximo período, mas isso aí está na pauta, sim, da própria formação da Frente Única, né, da Frente Antifascista, que está se formando aqui no Brasil. Agora, por exemplo, o presidente Lula está com um problema em Minas, né? Nós estamos vendo. A Minas é um estado importantíssimo, né? O PT vai declinar das possibilidades que tem de eleger, né, determinadas figuras lá para dar maioria ao presidente para que ele tenha, né, Minas junto com ele no próximo governo. É uma coisa que nossa direção vai ter que tratar de uma maneira muito direta, né, e muito profunda com o próprio presidente da República. Eu tenho um critério para isso. É que a questão, que eu sempre defendo, pode perguntar para os meus companheiros aqui do Rio Grande do Sul, a questão nacional precede a questão regional. Porque o Brasil é um país que tem um presidencialismo muito forte, o presidente da República tem uma força muito grande e nenhum partido vai conseguir aplicar o seu programa de governo de maneira integral e adquirir respeitabilidade nacional e internacional sem ter um presidente. Tá? Então, a questão nacional e a resposta às questões nacionais tem que preceder, sim, as alianças regionais. É o que eu tenho defendido em todas as oportunidades que eu entro nesse debate. A questão do Ciro, eu continuo prezando o Ciro como ser humano e como quadro político, divirjo radicalmente do tipo de procedimento que ele tem em relação ao restante da esquerda,
E lamento profundamente que isso tenha acontecido. Porque o Ciro é uma liderança importante do país. Né? Você pode discordar, eu discordo radicalmente do juízo que ele tem do Lula, do PT, da esquerda, da forma como que ele trata essas questões, que eu acho que são, inclusive, muito despolitizadas. Não só são incivilizadas, na minha opinião, para tratar companheiros, como ele faz, né? Que são eventuais companheiros de mudança política no Brasil, de mudança social no Brasil, como também é uma postura que leva ele ao isolamento e destrói uma liderança importante. Aí as pessoas me dizem, não, mas o Ciro tem um temperamento horroroso, tem um temperamento autoritário, o Ciro é um coronel. Tipo, todo mundo tem suas grandezas e seus defeitos. Né? O que me preocupa no Ciro é ele não conter, né, essas questões de personalidade que ele tem, de liderança típica que ele é, de um determinado setor, para fazer uma concertação pela esquerda. Ele teria os mesmos 10%, 12%, talvez até tivesse mais hoje, se ele tivesse um comportamento diferente em relação aos companheiros da esquerda que ele ataca todos os dias. Né? Equiparando o Lula e o Bolsonaro. É muita falta de bom senso fazer isso. Né? Não é nenhum erro político, é falta de bom senso, inclusive, que leva a erros políticos estruturais, que podem até destruir uma liderança como o Ciro, que tem uma importância muito grande para a democracia. E o Ciro já tem 64 anos, né, Tasso? Ele é mais velho do que quando o Lula ganhou a eleição em 2002. Então... Eu, como tenho 75, acho ele muito novo, mas... Ele tem 10 anos mais que eu, já dá para ser um pouquinho mais maduro, né? Mas por que ele ficou com tanto ódio assim do Lula e ficou assim? Qual que é? Vocês sabem qual que é a causa disso, Tarso? Olha, isso aí gera muita fofoca, né? Do lado de lá e do lado de cá e de todos os lados. Ou seja, que tinha recebido tal promessa e tal promessa não foi contida, não foi cumprida, né? Que ele tinha tais expectativas em relação às respostas que o Lula deveria dar e outras, né? Na questão do Lula na cadeia, ele como candidato a presidente ou não e tal. Bom, tem um momento que eu acho que foi um momento decisivo disso aí, que todo mundo sabe o que aconteceu. Né? Que o Fernando Haddad conversou com o Ciro e disse o seguinte: antes do Lula ir para a cadeia, olha, o Lula estava prestes a ser preso. Tá? Olha, vamos fazer o seguinte, Ciro, você vai ser candidato a vice do Lula. Se o Lula for preso, você vai ser candidato a presidente do PT e eu vou ser teu vice, disse o Haddad. Isso é um fato que tem um conjunto de movimentos em torno dele, né, que eu não acompanhei, evidentemente, são movimentos muito complexos, de diversas lideranças, de diversas origens, etc. Mas que chegou um momento como esse. E o Ciro não aceitou isso. Eu acho que é até razoável que ele não tenha aceitado, se ele não acreditava que isso fosse acontecer. O problema é a reação que ele teve depois que isso não ocorreu. Né? Como se ele tivesse sido completamente instrumentalizado, né? Com promessas que não foram cumpridas. Ele, dando o direito da dúvida e do respeito, ele pode ter achado que efetivamente foi enganado. Mas não foi isso que aconteceu. E isso ocorre na política. São diferentes expectativas, diferentes sensibilidades que as pessoas têm que superar. Né? O Lupe, por exemplo, esteve aqui em Porto Alegre. Eu recebi um mandato do presidente do partido, do Pimenta, né? Que é o meu amigo pessoal, aqui do Rio Grande do Sul, para que eu conversasse com o Lupe. Eu fui lá, sentei com o Lupe, fui na sede do PDT. Eu me dou com o Lupe há muito tempo, respeito muito ele, gosto muito dele, foi meu companheiro de ministério. E eu disse para o Lupe, há uma possibilidade aqui. Havia naquele momento. Né? É que vocês tivessem um candidato a governador do estado, né, que seria eventualmente o Bolzan, aqui no Rio Grande do Sul, e ali eu estava emitindo a minha opinião para ele, nesta parte. Mas era uma opinião majoritária aqui no partido, inclusive. Vocês botam o Bolzan como candidato a presidente e façam um pronunciamento público, pedindo o apoio do PT. E eu tenho certeza que o PT vai conversar com vocês. Mas aí, eles não tinham, na verdade, ainda o retorno do Bolzan para ser candidato. Estava em dúvida se seria candidato ou não.
E o Lupe me disse naquela oportunidade, não, nós estamos tratando disso, etc. Mas, na verdade, o PDT aqui no Rio Grande do Sul não queria sair numa chapa com o PT. O PDT está majoritariamente hoje numa posição, aqui no Rio Grande do Sul, não todo ele, e nem a base dele, mas das suas lideranças, de fazer uma relação solo e se dirigir em direção à centro-direita e à direita, e não à esquerda, né? Não à sua esquerda. Tanto é verdade que o PDT, que participou integralmente no meu governo, PDT no meu governo teve secretarias extraordinariamente importantes. A Secretaria da Saúde aqui era do PDT, meu amigo Ciro Simone, que é o grande quadro do PDT aqui, né? O PDT teve a Secretaria de Relações Federativas aqui do meu governo do Estado, que gerou, inclusive, um deputado federal, que é o Afonso Mota, né? Foi um excelente secretário também. O PDT aqui teve a Secretaria dos Esportes aqui no Rio Grande do Sul. Eles participaram, perdão, essa foi do PTB, eles participaram aqui de maneira integral do meu governo. Depois, eles apoiaram o Sartori no segundo turno. Então você vê que tem um sintoma, e sem fazer nenhuma acusação para mim. Continuo tendo uma relação respeitosa com todo o PDT. Mas eles se inflexionaram em direção ao Sartori porque achavam que ia ter do Sartori o mesmo tipo de acolhimento que eu lhes dei no meu governo. Né? Logo, romperam com o Sartori, né? e foram para outros caminhos. Então, a situação do PDT aqui no Rio Grande do Sul é uma situação complicada hoje. Né? Se o Bolzan for candidato, né, vai ser o candidato do PDT e vai ficar por aí. Né? O PT já tem candidato, vai apresentar o seu candidato, né, que é o Edgar Preto, que é um quadro que tem respeitabilidade aqui em todo o campo da esquerda e do campo democrático. Então, a situação aqui no Rio Grande do Sul é uma situação muito atípica do país. Porque os partidos aqui sempre foram muito ideológicos. Direita, esquerda, centro, né? Foram partidos ideológicos. E se movimentaram ideologicamente. E quando essa coraça, né? Essa cultura ideológica, ela começa a se decompor, os partidos começam a perder a sua respeitabilidade. O maior partido aqui no Estado é o PT. Vejam vocês. O PT tem a maioria da bancada na Assembleia Legislativa, e o PT, você vai, proporcionalmente numa pesquisa, vai ver que 22% aqui se diz petista aqui no Rio Grande do Sul. Apoia o PT. Né? Claro que a sua capacidade de ampliação diminuiu um pouco, mas já está sendo retomada também nesse processo eleitoral. Muito bem, o Tarso deu uma entrevista aqui reveladora e cheia de bastidores, né? Além de tudo. E eu quero confirmar o que o Tarso disse na época, quando o Haddad foi falar isso para o Ciro, ele me pediu, nem foi off, né? Pediu para que eu não revelasse a informação, mas que ele tinha conversado com o Ciro, nesse sentido, de se o Ciro aceitasse serviço do Lula, ele aceitaria serviço do Ciro depois, e depois ele me falou em on, eu acho que eu fui aqui um dos primeiros jornalistas a revelar isso quando começou o bochicho lá do Ciro atacando. Então, assim, o Tarso só faz é confirmar também essa informação e traz uma outra série de revelações. Tarso, eu sei que você tem compromisso, quero te agradecer, você é sempre muito generoso conosco aqui da Fórum, sempre responde aos nossos chamados. A nossa comunidade gosta muito de ti, tanto que a audiência está bastante alta aí. É um prazer te ter aqui, eu te deixo aí com tua palavra final. Muito obrigado por essa oportunidade, essa nova oportunidade de conversar com vocês. Tenho enorme respeito pelo trabalho de vocês, como de toda a nossa imprensa alternativa, né? Chamada imprensa alternativa, que na verdade está se tornando hoje quase que dominante, né? Hoje, nessa relação horizontal que a sociedade realiza, por essa relação horizontal que a sociedade realiza. Mas eu tenho um carinho extraordinário pelo Fórum, pelo brilhante trabalho que tu, Renato, e a Adri fazem aqui permanentemente. Um abraço a vocês e até a próxima. Obrigada, Tarso. Obrigada. Até a próxima e uma boa tarde para você.